Olá, sabe, é uma coisa que a gente raramente para pensar. Qual é a jornada incrível que a água faz antes de chegar, sabe, limpinha na torneira de casa? Pois é, hoje a gente vai seguir esse caminho que é fascinante, do rio até o nosso copo. Então, a pergunta que vai guiar toda essa nossa conversa é bem simples, mas é fundamental. Afinal, de onde vem a água que chega nas nossas casas? E olha, a resposta, como a gente vai ver, é bem mais complexa e muito mais interessante do que parece à primeira vista. Para a gente desvendar esse mistério, nosso roteiro vai ser o seguinte. Primeiro, por que a água é tão essencial? Depois, como a jornada dela começa. Aí a gente entra na fábrica de purificação, vê como garantir água segura em casa e, por fim, a gente fala da nossa responsabilidade compartilhada. Vamos lá? Bom, vamos começar pelo básico, pelo alicerce de tudo. É uma coisa que parece óbvia, né? Mas as dimensões disso muitas vezes escapam da nossa percepção. A gente está falando da importância fundamental da água. Olha, é claro que todo mundo sabe que água é vida, isso é indiscutível. Mas o ponto crucial aqui é que ela é o motor da nossa civilização. Pensa comigo, a energia que ilumina as cidades, os produtos que a gente compra, a comida na nossa mesa, absolutamente tudo isso depende de um consumo, nossa, gigantesco de água para ser produzido. Ok, agora que a gente já estabeleceu o quão vital ela é, vamos ao ponto de partida. Onde e como essa jornada toda realmente começa? Então, o ponto de partida de tudo são os chamados mananciais. É um nome técnico, mas a ideia é simples. Pense neles como as grandes fontes de água da natureza. Rios, lagos, represas, até aqueles reservatórios que ficam debaixo da terra. É exatamente dali que a água que a gente consome é coletada. E isso, olha só, já dá uma pista importantíssima. Proteger essas fontes é o primeiro, o mais fundamental de todos os passos para a gente ter água de qualidade. E o percurso em si é fascinante. Vamos lá, passo a passo. Tudo começa com a captação, ou seja, a água é pega direto do manancial. Depois, o transporte. Ela viaja por umas tubulações gigantes, que a gente chama de adutoras, até a estação. Lá acontece o tratamento. E depois de limpa, ela vai para o armazenamento, em enormes reservatórios da cidade. E, finalmente, a distribuição, que é quando ela é entregue até chegar nas residências. Agora sim, a gente chegou no coração de todo o processo, a estação de tratamento de água, ou a famosa ETA. É aqui que a verdadeira mágica acontece, sabe? Mas como é que a água que chega suja se transforma em água potável? Vamos dar uma olhada nas 4 etapas principais disso. A primeira fase se chama coagulação. É um processo químico. Basicamente, eles adicionam produtos na água, como o sulfato de alumínio, e esse produto age como se fosse um superímã, sabe? Ele faz com que todas as partículas minúsculas de sujeira que estão dissolvidas ali comecem a se juntar, a se agrupar. Logo depois vem a floculação. Lembra daqueles pequenos grupos de sujeira? Então, agora a água é agitada bem devagar, de forma controlada. Essa dança suave faz com que esses grupinhos se choquem uns com os outros e se unam, formando partículas cada vez maiores e mais pesadas. São os chamados flocos. Beleza? Com esses flocos já formados, a gente entra na decantação. E aqui, quem trabalha é a boa e velha gravidade. A água simplesmente fica parada, em repouso, dentro de uns tanques enormes. E como os flocos são pesados, eles afundam. Vão todos lá para o fundo, formando uma camada de lodo que depois é removida. A água que fica em cima, nossa, já está visivelmente muito mais limpa. E, para fechar o serviço, a filtração. É a etapa final da limpeza física. E o mais legal é que é um processo que imita a própria natureza. A água passa por várias camadas, de cascalho, areia, carvão ativado, que funcionam basicamente como um filtro natural super potente. É isso que vai reter até as menores impurezinhas que sobraram. Muito bem, a água saiu da estação de tratamento pura, pronta para o consumo. Mas calma lá, a jornada dela e a nossa responsabilidade não acabam aí não. A segurança da água continua e muito dentro de casa. E aqui está um ponto que é crucial entender. Uma coisa é a água tratada que sai da estação, outra é a água que chega na torneira. O que acontece nesse meio do caminho? Pois é, o risco está justamente aí. Encanamentos muito antigos ou principalmente caixas d'água sujas podem simplesmente recontaminar aquela água que deu tanto trabalho para purificar. Então, o que fazer para garantir essa qualidade?
São ações simples, mas que fazem toda a diferença. Olha só, manter a caixa d'água limpa, sempre, é fundamental. Usar um bom filtro de água em casa. Em situações de dúvida, ferver a água antes de usar. E claro, algo básico, sempre lavar frutas e verduras com água tratada. Falando em filtros, é bom entender como eles funcionam, né? A maioria deles usa uma pasta chamada vela, que é porosa. Ela age como uma barreira física e é excelente para reter coisas como bactérias e protozoários. O detalhe é que os vírus são tão, mas tão pequenos que às vezes eles conseguem passar por essa barreira. E naquelas situações em que a qualidade da água é, digamos, duvidosa, a recomendação dos especialistas em saúde é universal e muito clara. Tem que ferver a água. E não é só dar uma esquentadinha, não. É ferver por no mínimo 15 minutos. Esse tempo garante a eliminação dos micro-organismos e torna a água segura para consumir. Bom, para a gente ir finalizando, vamos dar um passo para trás e olhar a imagem completa. A água, no fim das contas, é um recurso finito e que é de todo mundo. E por isso, a proteção dela é uma responsabilidade compartilhada, é de todos nós. E isso nos leva a uma reflexão muito, mas muito importante. Anota aí, água limpa e sem cheiro não é necessariamente potável. Por quê? Porque os contaminantes mais perigosos, como micro-organismos e algumas substâncias tóxicas, na grande maioria das vezes, são completamente invisíveis a olho nu. O que nos deixa com a pergunta final, a grande questão para a gente pensar. Como é que nós podemos, tanto individualmente quanto como sociedade, proteger as nossas fontes de água para o futuro? A questão, percebe, vai muito além de só tratar a água que a gente usa hoje. Trata-se de garantir que as próximas gerações também tenham acesso a esse recurso que, como a gente viu, é a base de absolutamente tudo.